A doença começou quando repara em cima, começa a cair. Tirar o ranho que cheirava muito. Procura tardia de serviços de saúde leva adolescente à deficiência. Ekujonza xichangana xatsakisa ikukulera sanastiva. Ensino bilíngue pode ajudar a melhorar o aproveitamento escolar nas zonas rurais. Na aula de língua de sinais de hoje, saiba dizer os graus de parentesco. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Um tumor maligno mudou a vida de uma adolescente residente em Moamba, na província de Maputo. Aos 10 anos de idade, Emília começou a ter quedas constantes e, sem imaginar o motivo, a sua família procurou tratamento tradicional, mas sem sucesso. Após várias tentativas, a família decidiu procurar tratamento convencional e o resultado foi um tumor maligno diagnosticado. A partir daí, a vida da Emília passou a ser dividida entre casa e hospital. Hoje, com 21 anos de idade, ela vive com problemas de locomoção e fala. A minha filha começou a ficar doente quando tinha 10 anos. A doença começou quando repara em cima, começa a cair. Tirar o ranho que cheirava muito. Então começou a ficar magrinha. Os outros disseram a nós era mundi, uma doença tradicional. Andamos nos corredores, mas não conseguimos recuperar a doença. Ela ficou mais magrinha. Então fomos num médico de chinês. O médico disse era brain tumor, tumor da cabeça. Em inglês é brain tumor. Aqui em Moçambique não havia a máquina magnética para detectar a doença. Só depois que o tratamento tradicional não resultou, é que a família da Emília procurou tratamento convencional, mas já era tarde. Fomos para a África Sul, quando entramos na máquina, foi ditado que tinha problema no cérebro. Então foi operado, o cérebro partiu, aí a cabeça tirou e ela ficou 2 meses no hospital a respirar com tubos, comer com tubos. Depois saiu, veio para aqui em Moçambique. Quando veio para aqui em Moçambique, ela não falava, não se mexia, não fazia nada. Então chegamos no Hospital Central, nas clínicas. Então começou a falar, chamar um por um as irmãs. Quando começou a falar um por um, ela começou a tirar os tubos. Ela sozinha, comer, fazer tudo. Então o médico disse que podia a gente vir com ela aqui em casa para ver outras irmãs com outras famílias. A Emília começou a melhorar a partir daí. A médica Fátima Bacassam explica as implicações da procura tardia dos serviços de saúde. O que acontece é que o tumor evolui e começa a metastizar, começa a disseminar-se para outras zonas do corpo. Então, o atraso da ida, da procura aos serviços de saúde permite que o tumor se desenvolva mais e comece a afetar outras zonas, né? Outras regiões, outras estruturas do corpo. Então, é sempre importante que as pessoas portanto, estejam atentas a sintomas estranhos, principalmente
se são crianças que os pais estejam atentos a alguns sintomas que são anormais. Por exemplo, uma criança pequena que não é normal, uma criança jovem reclamar, por exemplo, de dor de cabeça, estar constantemente com dor de cabeça sem que tenha outra doença associada, por exemplo, que seja com uma gripe ou que tenha uma outra doença associada, que tenha febre. O tumor não só deixou marcas no corpo da jovem Emília, ele afetou também as economias da família. O pai foi emprestar o valor. Até a data de hoje ele está a pagar para ir para ficar surdo, para ser operado. Nós sempre temos que pagar 4.000 para ela ir à escola. Quando não tem dinheiro, teu irmão está aqui dentro, ela tem que nenecar ou pôr no bicicleta para a escola. O irmão que cega era o último rapaz. De acordo com a médica Fátima Abacassam, a rápida procura dos serviços de saúde pode evitar problemas graves. Quanto mais cedo se procura os serviços de saúde, maior probabilidade há de sobrevivência ou de encontrar, por exemplo, uma massa ainda num tamanho operável. Ou então que não tem ainda as tais metástases, que é a disseminação do cancro, né, para outras partes do corpo ou mesmo da mesma região, que depois pode evoluir para massas nessa região. Com esta história, vamos observar a primeira pausa. Voltamos já. O nosso transporte público é um serviço essencial onde mais de 300.000 pessoas por dia têm contacto e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presente as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar somente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocarros e será de difícil controle. Apelamos a todos quanto viajam nos autocarros e os que trabalham nos autocarros para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser um desafio em Moçambique. Na busca de soluções, um grupo de jovens surdos juntou-se para ensinar a língua de sinais moçambicanos em Sofala.
A peça é-nos trazida pelo correspondente da TV Surdo, Nuro Latifo. A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser uma barreira. Porém, ações estão a ser desenvolvidas para pôr fim a este problema. Na cidade da Beira, por exemplo, um grupo de jovens surdos e organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência juntam-se para ensinar língua de sinais de Moçambique a crianças surdas e suas famílias. Muitos jovens na sociedade têm tido barreiras de comunicação junto com a família. O objetivo desta atividade é assegurar o maior acesso à informação por pessoas surdas, o que vai melhorar o acesso ao emprego. Tem algumas famílias onde os pais têm dificuldade de se comunicar com seus filhos surdos porque não aprenderam a língua de sinais. Por exemplo, uma mãe que tem um filho surdo terá dificuldade em se comunicar. Neste contexto, o nudismo deve continuar a trabalhar no ensino da língua de sinais. Os ativistas apoiam a 100 crianças surdas. Nós apoiamos um grupo de 100 crianças e 50 jovens. Para além disso, também apoiamos um grupo de professores. Este grupo de professores são da escola especial e também da escola secundária Mateus São Mutemba. O grupo de professor nós vamos formar em línguas de sinais durante 5 dias. Depois disto, nesta atividade, logo que terminar, nós vamos nas zonas e ensinamos a língua de sinais para crianças. E depois disso, recolhemos nome de jovens que têm vontade em participar na formação profissional. De acordo com os dados do Censo 2017, existem em Moçambique mais de 68 mil pessoas surdas. No ano em que o setor da educação foi afetado pela pandemia da Covid-19, o ensino bilíngue pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino nas zonas rurais. Este é o sentimento partilhado pelos alunos encarregados de educação e setor de educação na província de Maputo. Sara Lina Kani Kupukile Hewini Tiro Wakona. O ensino bilíngue pode ser uma alternativa certa para evitar problemas de percepção da matéria nos alunos de ensino primário. Nhelete Eliot, aluna da 3ª classe na escola primária completa de Chavane, em Moamba, é exemplo de quem já tirou benefício do ensino bilíngue. Nhelete considera ser mais fácil compreender os conteúdos com recurso à língua local, fato que é confirmado pelo setor de educação de Moamba, na província de Maputo. A criança, ela nasce com uma língua, que é a língua nativa. Então, quando nós copiamos este modelo de ensinar nas primeiras classes ou nas classes iniciais com essa língua, é que vimos que a evolução nessas crianças é muito positiva. 3ª classe, há aqui aquilo que chamamos de transferências, mas não só, mesmo na 1ª classe, temos a língua local, que é, neste caso aqui na Moamba, Xangana, como a língua de ensino, mas também aparece a língua portuguesa como oralidade, que é para treinar a criança a língua portuguesa. O setor de educação de Moamba acredita que o ensino bilíngue pode melhorar a qualidade do ensino no país. Na verdade é um desafio, mas também dizemos que é um sucesso, uma vez que a maioria das crianças moçambicanas, quando ingressam no sistema de ensino, enfrentam algumas dificuldades, algumas barreiras, concretamente de ordem linguístico,
a maioria delas não domina a língua de ensino, que é a língua portuguesa. Então, a introdução do ensino bilíngue vem mesmo a resolver essa grande dificuldade e vamos lá, galvaniza aquilo que é o potencial que os alunos têm do conhecimento nas suas línguas maternas. Então, essa é que é a principal vantagem que o ensino bilíngue favorece, traz para nós como escola, como um sistema de ensino. Saímos satisfeitos com a introdução do ensino bilíngue. Há de perceber que até 2011 tínhamos uma escola apenas, não é? 2011 até 2017. 2017 aumentamos mais 32 escolas. E até este ano já estamos a somar 54 escolas. Existem em Moamba 54 escolas que lecionam o ensino bilíngue a perto de 2.900 alunos. Vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora. Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas, canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos, direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. O nosso transporte público é um serviço essencial onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contacto e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presentes as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar somente se necessário. Usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocarros e será de difícil controle. Apelamos a todos quanto viajam nos autocarros e os que trabalham nos autocarros para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem.
Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com mais um exemplo de inclusão social. Trata-se de Zen Lodge, uma instância turística localizada no distrito de Boane, em Maputo, preparada para receber pessoas com deficiência. Deixemos as imagens falar por si. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo, hoje concretamente no distrito de Boane, um distrito com terras férteis para a prática da agricultura, mas não é da agricultura que hoje vamos conversar, mas sim de turismo, onde vamos conversar com Dona Ana Patrício, que ela é proprietária da Zen Lodge aqui em Saúde, e agradecer por ter nos recebido aqui no seu estabelecimento. Queria saber de ti, como é que surge a ideia de criar esse espaço mais acessível a pessoas com deficiência? Muito obrigado, agradecer a vossa presença aqui no Zen Lodge. Em primeiro lugar, dizer que eu tive uma menina com deficiência, o nome dela era Zen. No entanto, nos primeiros dias de vida, ela teve icterícia, então teve essa deficiência, não conseguia sentar nem andar e veio a perder a vida aos 12 anos de idade. E foi essa motivação que nos levou a criar esse espaço, criar condições para que pessoas deficientes possam ter acesso a esse espaço, né, em homenagem à nossa filha Zen. Por isso que nós criamos esse espaço. E essa homenagem tem certeza efeito, quer dizer, há muitas pessoas com deficiência que têm vindo cá e eles dão feedback da recepção vossa aqui? Sim, senhora, nós temos tido feedback, temos tido visitas de pessoas deficientes aqui no nosso estabelecimento e são bem recebidos, por isso que criamos as condições para que eles estejam à vontade, para que eles consigam circular no nosso espaço. Eles dizem que são bem recebidos, são bem atendidos e há dias tivemos também um seminário da FAMOD e pelos resultados, pelos comentários, dizem que gostaram do espaço e vão de voltar mais vezes. E nunca pensou, talvez, além de ter o espaço acessível, nunca pensaram ter também pessoas com deficiência a contribuir, nesse caso, trabalhar com pessoas com deficiência, nesse caso, ter um funcionário? Sim, nós não temos nenhum problema em ter um funcionário com deficiência, tanto que no passado nós já tivemos alguém aqui. Portanto, ter alguém com deficiência também seria uma ajuda para nós. Nos dias que vierem pessoas com deficiência, essa pessoa poderia nos ajudar a comunicar com essas pessoas deficientes. E dizer que eu mesma já estive numa escola de língua de sinais, tive os meus professores, a doutora Marília, a Esther, o professor Célcio, a professora Joana, e numa tentativa, numa luta de poder comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. E disse aqui que aprendeu língua de sinais com os professores que acabou de mencionar. Podemos dizer alguma coisa em língua de sinais, por favor, do que aprendeu? Sim, eu aprendi alguma coisa de linguagem de sinais, como por exemplo... Meu nome é Ana. Percebeu? Dona Ana, mesmo para terminar a nossa conversa, tem algo que gostaria de acrescentar? Dizer que gostaria que muitas pessoas com deficiência frequentassem o nosso lugar, o nosso espaço e serão bem-vindos. E eu terei uma capacitação com como lidar com as pessoas deficientes por parte da doutora
Farida, ela se ofereceu para vir nos capacitar e nós estamos prontos para isso, para nós conseguirmos lidar da melhor maneira com pessoas deficientes. Também apelar aos outros operadores turísticos que criem condições para o acesso dos deficientes, porque são pessoas também que precisam de relaxar. Pode não ser só relaxar, também tem seminários, tem reuniões que debatem os assuntos deles. Então, nós temos que sempre criar condições para ele. Esse é o meu apelo para os outros investidores, não ser só aqui no Maputo ou aqui em Mboane. Mesmo na cidade de Maputo, podem haver mais investidores a criarem esse espaço, assim como nas outras províncias do nosso país. Foi assim com este apelo da dona Ana Patrício, que ela é proprietária da Zen Lodge aqui em Mboane, que nos despedimos, com promessa de cá voltar daqui a 7 dias e até lá. Na aula de língua de sinais de hoje, conheça os graus de parentesco. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Ele é meu tio. Ela é minha tia. Vamos dizer juntos? Ele é meu tio. Ela é minha tia. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Está tudo dito. Daqui a 7 dias, trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Lembre-se, as nossas publicações estão acessíveis nas nossas contas do Facebook e YouTube.